Então, pessoal, vamos agora responder, né? O nosso protagonista nessa videoaula aqui é o limite envolvendo o radical, tá ok? Só que vimos na aula passada que quando resolvemos problemas envolvendo onde o x tende a mais ou menos infinito, bastávamos pegar aqui o termo de maior grau no numerador e o de maior grau no denominador, certo? Então, ficaria muito mais simples. Só que existe um outro método, e esse método ele vai servir, né, para resolvermos limites no infinito quando temos radicais, tá ok? Então, vamos fazer o seguinte. Vou ensinar um segundo método para resolver esse tipo de limites, que é o seguinte. Vamos pegar o termo de maior grau na função, tá ok? Ou seja, em toda função, o termo de maior grau é x ao cubo. Então, vamos pegar todos os termos aqui e dividir por x ao cubo, tá ok? Isso aqui também é um artifício, né, de limite no infinito. Então, ficaríamos com o limite de 2x ao quadrado dividido por x ao cubo mais 5 dividido por x ao cubo. Então, perceba que eu estou pegando todos os termos e dividindo por x ao cubo. Isso tudo dividido por 4x ao cubo dividido por x ao cubo menos 2 dividido por x ao cubo. Então, vocês já devem ter visto em livros de cálculo, né? Ou já ter resolvido isso aí na sala de aula, né? Utilizando esse artifício. Também é válido. Então, temos aqui o limite de 2x ao quadrado dividido por x ao cubo. Isso aqui vai ficar igual a 2 por x, mais 5 dividido por x ao cubo sobre, aqui teríamos apenas o 4, né? Somado, aliás, subtraído aqui, desculpem, subtraído por 2 dividido por x ao cubo, com o x tendendo a mais infinito. Beleza, então aqui, se x tende a mais infinito, o que teríamos aqui? Se x tende a mais infinito, isso aqui, teremos aqui 0, ok? Teremos aqui também o 0, aqui 4 menos, aqui também seria o 0, teríamos então 0 dividido por 4, e isso aqui nada mais é que 0. Então, é exatamente aquilo que a gente tinha falado na aula anterior, como o grau do nosso numerador é menor do que o grau do nosso denominador, né? Aqui temos grau 2 e aqui grau 3, então vai tender a 0, como vimos na aula anterior. Beleza, pessoal? Então aqui é também um artifício para resolver limites no infinito. Beleza. Já quando a gente tem radicais, se você for substituir o mais infinito aqui, vamos ficar com uma coisa parecida com isso, ó, infinito menos infinito. Isso aqui é uma indeterminação, né? Uma diferença indeterminada, né? Nada nos diz essa proposição aqui, tá ok? Então, o que teríamos que fazer para resolver esse tipo de limite? Pessoal, quando temos, eu vou precisar de espaço aqui, acho que eu tenho copiado aqui, tem. Então, vamos pegar esse limite, ou seja, o limite da função raiz de x ao quadrado mais x menos x, com x tendendo a mais infinito, ok? O que a gente vai utilizar? Vamos utilizar o método do conjugado, né? O conjugado seria essa expressão aqui, apenas trocando aqui o nosso sinal. A gente utiliza muito o método do conjugado com racionalização de denominadores. E é isso que a gente vai aplicar aqui. Vamos ter aqui raiz de x ao quadrado mais x multiplicado por menos x, né? Multiplicado por raiz de x ao quadrado mais x, beleza? Então, o conjugado de tudo isso aqui, certo? Seria exatamente isso aqui. E vamos dividir pelo mesmo conjugado. Raiz quadrada de x ao quadrado mais x. Por quê, pessoal? Porque isso aqui nada mais é que 1, né? Ou seja, 1 multiplicado pela função, a gente vai acabar apenas mudando o layout da função, podemos dizer assim, né? Não vamos alterar a sua característica. Então, isso aqui vai ser igual. Olha, temos o produto da soma pela diferença. Isso aqui vai se dar a raiz da primeira, raiz de x ao quadrado mais x, né? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que é x, né? Menos x ao quadrado. Isso tudo sobre x ao quadrado mais x, beleza? Então, isso aqui reescrevendo, então a gente só está apenas mudando essa função aqui. Isso aqui vai ser igual ao limite de, vamos colocar aqui, ó, x ao quadrado, né? Ficaria x ao quadrado mais x, só que vai sair do nosso radical, então vamos cancelar esse x ao quadrado com o nosso menos x ao quadrado. Então, sobrou apenas o menos, aliás, o nosso x positivo, né? Isso sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais x, com x tendendo a mais infinito. Beleza.
Então, a partir de agora, a gente tem uma função, certo? Onde temos aqui um quociente. Então, vamos utilizar esse primeiro método aqui que utilizamos, né? O nosso método que utilizamos na nosso primeiro exemplo. É o quê? Então, vamos dividir, ok? Só que agora tem uma diferença, né? Eu falei que iríamos dividir pelo termo de maior grau. Só que quando tem um radical, a gente vai ter que utilizar um pequeno artifício. Você deve concordar comigo que x está tendendo a mais infinito, ou seja, os valores de x são positivos, certo? Se o valor de x é positivo, então a gente vai fazer o seguinte, o artifício é pegar o termo de maior grau que está dentro da raiz. Então vamos pegar aqui raiz de x ao quadrado, ok? Só que como o x ele é positivo, isso aqui é igual a x, ok? Então essa sentença aqui ela é verdadeira. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Porque a gente vai utilizar isso aqui, né? Se isso é igual a isso, podemos utilizar ambos aqui no método, né, que tínhamos utilizado aqui. Só que vamos utilizar raiz de x ao quadrado, vamos dividir onde tem raiz aqui, vamos dividir por raiz de x ao quadrado. Onde não tem raiz, vamos dividir apenas por x para facilitar a nossa vida. Tá ok? Então, x dividido por x é aquilo que a gente utilizou lá, tá ok? Só que vamos ter que utilizar esse método aqui para facilitar o nosso cálculo. Então, o limite disso aqui nada mais é que o limite de x dividido por x é 1 sobre raiz de x ao quadrado mais x dividido por raiz de x ao quadrado, né? Como tem a divisão de raízes de mesmo radical aqui, então vamos ter, o mesmo índice, né? Desculpem, vamos ter isso aqui nada mais é que raiz de x ao quadrado por x ao quadrado é 1, mais x dividido por x ao quadrado é 1 sobre x, né? Isso aqui somado, fora do radical, x por x é 1, com x tendendo a mais infinito. Se x está tendendo a mais infinito, isso aqui vai ser zero, beleza? Então, continuando aqui, vamos ter o limite de 1 sobre raiz de 1 é 1 e aqui somaríamos com mais 1 com x tendendo a mais infinito. Ou seja, vamos ter o meio aqui, limite de uma constante e a própria constante. Então, vamos ter como resultado o meio. Beleza, pessoal? Então, perceba que aplicando esse método do conjugado, né, quando temos radicais envolvendo limites no infinito, tentamos aplicar o método do conjugado, dependendo da situação, tá ok? E com isso, né, ao final de tudo, utilizamos esse método aqui, tá ok? Para substituir onde temos radicais, substituímos essa expressão, e onde não se tem radical, a gente substitui apenas pela nossa incógnita simples aqui para facilitar a nossa vida, tá ok? Então eu espero que vocês tenham entendido aqui, pessoal. Inscreva-se no nosso canal, conheça o nosso site, compartilhe o vídeo caso tenha gostado, tá ok? E conheça também nosso site, né, que é o matematicabyjosé.com. Beleza, galera? Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu!